Amados, que a graça e a paz do Senhor sejam com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. Hoje, meditando numa das grandes frases, de Jesus, de confronto, que está em Lucas, no capítulo 18, no 25, em que Jesus, ou seja, um jovem se encontra com Jesus, ele quer seguir Jesus, e por ser rico, ele decide não seguir Jesus, ele vai embora triste, E Jesus diz assim, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que Jesus está dizendo? Literalmente, Jesus está dizendo que rico não entra no reino dos céus. E rico não entra no reino dos céus, isso é fato. Vamos conversar um pouco sobre isso, mas antes eu peço que, se você estiver pensando em se inscrever no canal, primeiro leia aqui embaixo a descrição para depois você tomar uma decisão mais correta e consciente. Então o rico não entra no reino do céu, é claro, é fato. Aí os discípulos, no versículo seguinte, no 26 de Lucas, capítulo 18, eles vão dizer assim: então, Senhor, o que poderá ser feito? Aí no versículo seguinte, no 27, Jesus diz: tem coisas que aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Olha que interessante. Então Jesus falou que rico não entra no reino dos céus, e agora está dizendo que é possível. Tem muitos ricos crentes, e principalmente muitos judeus também, que são um povo que tem muito dinheiro, E eles diziam que, o que Jesus quis dizer aí, que na época existia uma montanha, uma passagem dentro de uma rocha, e ela era semelhante a um buraco de agulha, o fundo de uma agulha, e o camelo, para passar ali, passava, mas era muito difícil de passar, dava muito trabalho para passar ali. Mas isso não existe. O literal que Jesus está falando é realmente a agulha mesmo. É a agulha, passar no buraquinho da agulha. Mesmo que as agulhas naquela época fossem maiores, com os buracos maiores, não dá passar nem uma barata, nem mais um camelo. Então a preocupação do povo era simplesmente se a riqueza iria afastá-los do reino dos céus. E o que Jesus quis dizer que é possível? O que Jesus quis dizer? Jesus quis dizer que, se a prostituta quiser ser salva, ela tem que deixar a prostituição. Se o adúltero quiser ser salvo, ele tem que deixar o adultério. Se o ladrão quiser ser salvo, ele tem que deixar de roubar. Tudo isso se arrepende, pede perdão, reconhece ser pecador, mas tem que deixar para trás todas essas coisas. E Jesus está dizendo que, se o rico quiser ser salvo, ele tem que deixar de ser rico. Mas como deixar de ser rico? Ser rico quer dizer não ter dinheiro. Ser rico quer dizer deixar de ser rico. Deixar de ser rico quer dizer que não ter dinheiro é ser pobre. Não é bem assim. A pessoa não pode pensar dessa maneira. Só que, biblicamente falando, nenhuma pessoa, biblicamente falando, no Novo Testamento, que é para nós, para mim e para você, nós não devemos juntar dinheiro. Jesus disse: não junte tesouro. Olha, Jesus, não junte tesouro aqui na terra, onde a traça rói e o ladrão rouba. Mas antes, junte seus tesouros no reino dos céus, onde a traça não rói e o ladrão não está mais lá. Ele foi expulso, é o diabo. O ladrão não rouba. Então o que Jesus quer dizer? Que quando o rico, ele tem mais ansiedade, ele tem mais desejo por ter, juntar, guardar, entendeu? Se mostrar, aquela riqueza toda, ele quer mostrar a sua vida de luxo, ele quer ostentar, que é a palavra de hoje, quer ostentar. Ou então essa pessoa está juntando riqueza na terra, mas ela está perdendo tesouro no céu. Estou falando do crente, do camarada que está lá fora. Temos um exemplo aí, por exemplo, hoje o Neymar. Neymar jura que é crente, mas o camarada está muito longe do reino dos céus. Isso é a Bíblia que está falando, não sou eu, a Bíblia. Então, qual é o problema do rico? O problema do rico
É uma coisa que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 10. O problema do rico é a avareza, o avarento. Lá em Coríntios tem uma lista dos que não entrarão de jeito nenhum no reino dos céus. E um desses é o avarento. Não entrarão no reino dos céus. E o rico, ele é avarento. O rico, ele quer ter mais e mais. Porque na cabeça de muitas pessoas que andam aí na doutrina da prosperidade, quanto mais você tiver, mais prosperidade você tem, ou mais próspero você é. Por quê? Porque você está sendo muito abençoado. E tem gente que dá testemunho disso. O testemunho correto é o seguinte: eu recebi tanto e doei tudo. Só fiquei com o que eu precisava. A vida do crente é essa. A Bíblia, no Novo Testamento, não fala de dízimo. Não tem dízimo. O que a Bíblia ensina no Novo Testamento é que você tem que ajudar o seu irmão necessitado. Ou então, se você é uma pessoa casada, voltar a ser casado, um casal não vive muito bem com 10 mil reais, vive bem pra caramba, vive muito bem. Então, se você ganha 30, doa 20. É isso que está falando. Se você não consegue pensar assim, você é avarento. Tem pessoas que botam o filho para estudar no exterior. Não tem necessidade. Tem muitas escolas boas aqui. E o que vai gastar, a diferença de estudar lá com estudar aqui, doa. Tem crianças que não têm dinheiro para comprar um tênis para ir para a escola. Olha o Nordeste, visita o Nordeste para você ver o que é o Nordeste. Visita, anda por lá. Precisa nem ir. Desculpa que eu estou com uma tossezinha, estou com uma crise de sinusite. Mas veja bem, então não precisa nem ir lá na África, vai no Nordeste lá. Tem crianças lá que acordam, ainda nem amanheceu, para chegar na escola 10 horas da manhã, para estudar numa escola que é um verdadeiro barraco, que nem telhado tem direito. E numa única sala tem ali primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, quinta série, oitava série. Uma única professora que não sabe nem ler direito. E aqueles alunos estudam ali o máximo que pode, porque tem que largar para trabalhar. E ao final de tudo não sabe nem ler. E não tem nem o que comer. Tem diversas matérias aí de prefeitos de cidades pequenas roubando merenda das crianças. E as crianças vão para a escola. E só tem um biscoitinho, para se conseguir, os mais velhos nem comem. Os mais novos que comem 2, 3 biscoitinhos, bolachinho, um meio copo de Nescau, um achocolatado, coisa assim. E o crente abençoado vai colocar o seu filho para estudar no exterior e não pensa nesses pequeninos. É o que Jesus diz. Ou então, se o homem não deixar a avareza, se ele quiser sempre o melhor para ele, eu quero sempre o melhor para mim, sempre o melhor para minha família, você tem que pensar no seu irmão que é necessitado, na família do seu irmão que é necessitada. Viva bem com você. Não esbanje, não fique ostentando. Tenha o suficiente. Olha o que o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo, ele dá uma lição de vida financeira para o crente. Só não segue quem não quer. Ou você acha que Paulo era maluco? Paulo falava através do Espírito Santo. O Espírito Santo falava através de Paulo. Ou você acha que Paulo não era o homem de Deus? Aquela é a palavra que o rico deve seguir. Então, pastores, cantores ricos, muitos deles moram tudo aqui na Barra da Tijuca, que é o lugar, né, que a pessoa ganha um dinheirinho melhor de vida, pum, vai tudo para lá. E eles estão tudo lá no meio de idólatras, de feiticeiros, de ateus, de pessoas que nem gostam dele, mas só para poder ostentar estão morando lá. E poderia estar morando aqui no meio do povo, onde é o povo humilde, onde eles poderiam estar ajudando com o que eles ganham, trabalhando com trabalho cristão. Eles criaram profissões dentro do cristianismo para poder viver disso e viver bem, mas não ajudam o irmão da sua igreja.
Como é que uma pessoa dessa pode entrar no reino dos céus? Quando nós precisamos de um Salvador, porque nós precisamos de um Salvador. E Deus entendeu que nós precisávamos de ajuda. Deus nos deu o que estava sobrando? Não. Ele nos deu tudo o que Ele tinha. O amor de Deus se explica nisso. Ele deu o seu único Filho por nós, para nos ajudar a ser salvo. E você não pode dar uma parte do que você ganha para ajudar o seu irmão, a família do seu irmão. Está passando necessidade simplesmente porque você quer ostentar e você quer viver no luxo. Jamais. Uma pessoa que pensa assim, que vive assim, que age assim, entrará no reino dos céus. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Temos que amar uns aos outros. Jesus fala o tempo todo, amai-vos uns aos outros. Aquele que não consegue amar o seu irmão, a quem não vê, quem não consegue amar o seu irmão, a quem vê, como é que pode amar a Deus a quem não vê? É o que Jesus está dizendo. Amar de boca é uma coisa, de coração é outra. E o coração engana até a própria pessoa, mas a Deus ninguém engana. Ou então, se não amarmos uns aos outros, ao ponto de ajudarmos os nossos irmãos com aquilo que nós ganhamos de Deus, ou seja, o que de graça você recebe, de graça você dá. Se você não consegue fazer isso, esqueça o Evangelho. O Evangelho não é para você. O Evangelho é para quem ama. E quem não ama jamais poderá ser salvo. E quem é rico jamais poderá ser salvo. Quem não consegue dividir o que tem com o seu próximo, com o seu irmão, jamais conseguirá ser salvo. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia, é só você ler, é só você conferir. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.